Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Cristo da glória, és o nosso Deus eterno, bendito, e o Espírito da graça iluminar a mente e o coração daqueles que vão ouvir esta palavra. Amados, a paz seja com todos, bendito seja Deus, e a palavra da graça seja sobre todos os corações daquele que venha crer verdadeiramente na graça. Nós vamos falar aqui sobre a lei de Moisés, né? A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Esse é o tema da pregação. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Olha lá, vamos analisar o que a palavra diz. Porque ainda aqueles que estão nas práticas da lei, eles dizem que a lei não foi abolida, a lei permanece. Mas vamos analisar que a própria palavra diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Vamos analisar aqui em Lucas, capítulo 16. Vamos ler aqui no verso 16, que diz assim: a lei e os profetas. Olha o que a palavra diz para aqueles que ainda não querem crer, para aqueles que ainda não querem aceitar que a lei findou. Romanos 10, verso 4 diz: o fim da lei é Cristo. E aqui diz assim, ó: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino. E preste atenção, e todo homem se esforça para entrar nele. Preste atenção. Analisa bem o que a palavra diz. Porque aqui está escrito que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. E para muitos ainda que estão debaixo da lei, que ainda estão nas práticas da lei, eles dizem assim: mas a lei não foi abolida. As pessoas buscam uma maneira de se justificar nos seus erros. Olha o que o Nazareno também, conversando com os fariseus, e reprova os fariseus. E as pessoas que estão debaixo da lei são reprovados. Analisa bem aqui no verso 14. E os fariseus, que era avarento, quem está debaixo da lei sempre é avarento, arrogante. Quem está debaixo da lei, sempre, quando não tem um argumento, ele vai buscar uma maneira de tentar atingir aquela pessoa que está pregando a graça. Eles vão buscar uma maneira de atingir com palavras arrogantes. Olha lá. E os fariseus, que era avarento, ouvia tudo isto e se ridicularizavam. Eles ficavam se ridicularizando. Olha lá. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos se justificais. Olha lá. A vós mesmo. O que é que quer dizer com isso? As pessoas que estão nas práticas da lei, eles vão tentar justificar a si mesmo nas práticas da lei. Eles querem buscar uma justificativa naquilo que estão se praticando, que é a lei de Moisés. A lei de Moisés, todos que tentam se justificar nela, decai da graça. É uma igreja fora do reino de Cristo, como diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 4. Se justificais na lei, da graça decaíste. Para quem ainda está debaixo da lei, praticando judaísmo, que usa quipá, tem uns aí que usa quipá, bandeira de Israel pendurada no pescoço. É o que a gente vê muito isso aí
se dizendo que estão resgatando o judaísmo, as raízes. São pessoas que ainda estão completamente cegas espiritualmente. Pessoas que usam a bandeira de Israel, o kippá, querendo se igualar aos judeus, querendo imitar os judeus, querendo viver como judeu. São pessoas cegas espiritualmente. Quem está debaixo da lei vive cego, assim como Paulo, antes de se converter, que chamava-se Saulo. Saulo era um homem completamente cego espiritualmente. Por isso que ele perseguia a igreja do Cristo ressuscitado. Olha lá. Vamos lá, o que é que diz mais? Então, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Olha lá. Pois aquilo que é elevado entre os homens, olha aí, ó, é abominação diante de Deus. Isso foi uma tapa na cara dos fariseus. Isso foi uma verdadeira rasteira nos fariseus. Assim também é nos fariseus dos dias de hoje. O Nazareno deu uma tapa nos fariseus. No dia de hoje, usando esta palavra, se dá uma rasteira naqueles que estão vivendo debaixo da lei, dizendo que a lei não foi abolida. Dizendo que os profetas permanecem, continua. Então, a lei e os profetas vigoraram até João. Acabou, encerrou, já era, já foi. O antigo pacto foi quebrado, foi destruído, aliás, que a lei teve fim, a lei foi destruída. Olha lá, vamos lá em Samuel para ver o que está escrito lá. Livro de Samuel também, que ainda é livro da lei. Lucas também é livro da lei. Tem uns que não entendem e aí vivem na arrogância ignorante, pessoas que ainda estão na ignorância espiritual. Diz que a lei ainda continua, a lei de Moisés, e ainda diz assim, não é lei de Moisés. E é o quê? Se Deus entregou para Moisés, se tornou lei de Moisés, que todos os judeus diziam, a lei de Moisés. Moisés era considerado como um grande homem diante deles. Um homem de muito respeito. Era um homem que os judeus tinham um respeito tremendo. Olha lá. E até hoje eles têm um grande respeito por ele. 1 Samuel. Samuel, capítulo 9. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 9. Vamos ver o que diz aqui. 1 Samuel, capítulo 9, verso 9, que diz assim. Vamos ver o que essa palavra diz. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, olha só, tinha alguém que consultava a Deus, que era os profetas. Nos dias de hoje, não precisa de um homem ou um profeta para consultar a Deus, para falar alguma coisa para o povo, não precisa. Não precisa de um profeta da lei, como antigamente precisava. Olha lá. Antigamente em Israel, olha aí, ó. Indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde e vamos ter com o vidente. Presta atenção. O profeta era considerado como um vidente. Preste atenção. Porque ao profetizar, o profeta de hoje, que antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, dize bem, aí anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram uma moça que saía
a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente. O vidente, o profeta, ou Samuel, que era um profeta, ele era considerado como um vidente. Ele consultava a Deus e Deus falava com ele e ele falava para o povo de Israel. Era o povo de Israel. Samuel não se direcionava para falar alguma coisa para o gentio. Ele falava para Israel, que era onde tinha os profetas da lei de Moisés. Vamos continuar em nome de Cristo. Lá em Romanos, que é o Novo Testamento, que lá é a revelação do Evangelho da graça para o gentil. Vamos lá, vamos ver o que diz lá em nome do Cristo ressuscitado, para que nós possamos entender, compreender o Evangelho. Vamos analisar que na graça do Cristo ressuscitado não tem o fermento velho da lei, que não pode ter o fermento velho, senão leveda toda a massa. Vamos lá. Romanos capítulo 12. Vamos ver o que diz lá em nome do Cristo ressuscitado. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Olha lá. Romanos 12, verso 5. Vamos lá e vamos ver o que diz aqui, ó. Vamos lá. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, olha aí, ó, em Cristo, membros um dos outros. Preste atenção. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia seja segundo a proporção da fé, não é da lei. Não é da lei. Preste atenção, olha lá. Se profecia seja segundo a proporção da fé. Por isso que diz, julgais as profecias. Se você escutou algo que sai da boca de alguém, julga as profecias. Tem que julgar para saber se esta profecia está verdadeiramente de conformidade com sua vida. As pessoas das igrejas evangélicas, eles aceitam tudo que estão escutando, sem entender o que está recebendo. É isso que acontece dentro das igrejas. Por isso que o povo são enganados por falta de conhecimento, por falta de sabedoria espiritual. São enganados por causa dessas coisas, porque não tem o verdadeiro conhecimento. Olha lá, vamos analisar o que diz mais aqui, ó. Lá no livro de Hebreus, vamos ver o que diz lá. Vamos ver o que o escritor dos Hebreus escreveu. Vamos analisar aqui para nós entender e encerrar esta mensagem, em nome de Cristo. Olha lá. Hebreus 13. Vamos ver o que diz aqui no verso 5 em diante. Olha lá. Bendito seja Deus. Seja a vossa vida sem avareza. E os fariseus eram avarentos. Os fariseus eram arrogantes, porque eles viviam debaixo da lei. A palavra diz que a lei suscita a ira. Olha lá, eles estavam irados e avarentos diante do Nazareno. Lá, na época, quando ele estava vivo como homem. Olha lá, preste atenção. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma deixarei, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha só o que a palavra diz. Bendito seja Deus. Assim
afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Olha lá. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Devemos confiar com fé no Cristo ressuscitado. O povo judeu, que eram os fariseus e outros, que tinha lá os fariseus, eles acreditavam, uns deles tinham os saduceus, uns acreditavam em ressurreição do corpo carnal e outros não acreditavam em ressurreição. E assim viviam os judeus, os fariseus, os essênios, e os sacerdotes. Tinha lá os seus costumes. Aqui a palavra da graça, ela é bem clara. Isto é revelação da palavra, revelação da graça, revelação do evangelho do Cristo ressuscitado. Ele diz que a nossa vida sem avareza, seja sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Cristo ressuscitado deseja que a igreja cristã, viva de fé, viva confiadamente, confiando mesmo verdadeiramente em Cristo. Infelizmente, as pessoas não estão confiando no Cristo ressuscitado. Eles estão buscando confiar nos propósitos, nas campanhas. Eles fazem assim. Isto é a maneira de 90% das igrejas viverem. É campanha, culto de oração, de libertação, de quebra de maldição. Aí fica aquele engano no coração e as pessoas, quando não alcançam aquilo que deseja, o que acontece? Esfria, desanima e sai da igreja. Por quê? Porque aquilo que eles estavam acreditando não alcançaram. Por quê? Porque estão debaixo de uma falsa campanha, debaixo de um falso culto, que é o que se vê nas igrejas. Culto que não tem base bíblica, é o que se vê. E as pessoas precisam de conhecimento para se libertar do falso ensino. E que o Espírito de Deus ilumine a mente e o coração daqueles que ouvirem esta palavra, em nome do Cristo Jesus, em nome do Cristo ressuscitado, para que eles venham depositar sua fé somente no Cristo da glória, o único Deus Todo-Poderoso. Bendito e louvado seja. Que o Espírito de Deus continue iluminando a mente e o coração daqueles que crêem verdadeiramente na graça do Cristo Jesus. E que o Espírito de Deus venha continuar iluminando todos que me ouvirem em nome do Cristo Jesus.